Quantos metros de linha então é que já têm tricotados? Bom, eu não posso dizer assim o número correto. Eu diria que nós temos quase 1 quilómetro, que estamos já à volta de 1 quilómetro. Aquelas pessoas fazem também algum tipo de ativismo, quanto mais não seja social, não é? Elas vão para locais públicos tricotar, só isso já é um Ocupam um ato, espaço, não é? sim, Ocupam um espaço só público. isso já é um ato muito disruptivo hoje em dia, não é? Na Bajoca, não posso também dizer muito mais do que isto, mas na Bajoca já se está a criar um grupo de resposta rápida, ou seja, as pessoas já se estão a organizar para haver uma pessoa responsável pela comida, outra pela logística, outra por fazer mapas, outra por dar os alertas nas igrejas. Ou seja, No dia em que houver no alguma dia em que a primeira movimentação. máquina for para lá. E eles decidiram, isto foi as próprias pessoas que decidiram lá, que não vão sequer deixar fazer um furo de água. Portanto, as pessoas. Pronto. Vão-se meter à frente das máquinas. Sim. Olá, este é o segundo episódio do podcast Ambiented, do Geota. Podem seguir-nos no Spotify ou na vossa plataforma de podcast favorita e não deixem de partilhar nas vossas redes sociais para podermos chegar a mais pessoas. Hoje convidámos o João Costa, coordenador da campanha Linha Vermelha, da Academia Cidadã e do Climáximo, ativista ambiental contra as alterações climáticas e contra a prospecção e exploração de gás em Portugal. João, o que é então a campanha Linha Vermelha? Olá, João. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns também pela vossa iniciativa. Deixe-me só também fazer aqui um pequeno parênteses, que eu, acima de tudo, sou ativista pela justiça climática, o que é, para mim, um conceito bastante mais abrangente e para mim faz muito mais sentido. Que podemos, depois também mais tarde... Se quiseres, pode ser já, podes nos dizer o que é a justiça climática, sim. Para mim faz muito sentido nós olharmos para esta crise ambiental e ecológica, ou climática e ecológica que nós estamos a viver e encará-la sempre de uma maneira... ou com uma vertente muito de justiça social, não é? Tanto uma justiça social nacional, digamos assim, ou seja, numa lógica de haver uma transformação também ao nível energético, mas sempre com uma preocupação muito grande com os trabalhadores da própria indústria, não é? Que está a ficar obsoleta e que tem que acabar, portanto não podemos esquecer esses próprios trabalhadores, não é? Como, por exemplo, o exemplo mais recente é o da Central de Sines, não é? Da Central a Carvão de Sines. Portanto, esses trabalhadores não podem ficar esquecidos, mas também existe toda uma outra responsabilidade para com quem teve menos responsabilidade para com esta crise climática e ecológica, que são nomeadamente os povos do sul global, não é? Ou seja, nós aqui no Ocidente temos que fazer de facto grandes transformações da nossa vida e sempre muito numa lógica de não consumir ou consumir muito menos e numa lógica de crescimento. Mas se calhar esses próprios países têm que obter ou têm que ter uma outra lógica contrária à nossa, não o mesmo modelo de desenvolvimento que nós, claro, mas têm que se calhar ter mais recursos e etc. que não têm neste momento, não é? Tem que se lhes ser dada uma oportunidade de desenvolvimento. Claro. Por uma questão precisamente de justiça, não é? De justiça, precisamente. Pronto, e fazer para mim a questão da justiça climática é muito... Ou seja, a justiça na transição. E isso também me faz lembrar, por exemplo, o fator por exemplo, do acesso aos novos meios tecnológicos que tem muito a ver com esta adaptação. Eu estou a pensar, por exemplo, no carro elétrico. E estou a pensar, por exemplo, numa medida extremamente injusta que foi aplicada em Portugal, penso que até há pouquíssimo tempo atrás, que foi o facto de todos nós andarmos a pagar o recarregamento dos carros elétricos, sendo que tem, em princípio, acesso ao próprio carro elétrico já quem tem também mais poder de compra, não é? Porque os carros elétricos até há pouco tempo atrás não eram propriamente baratos, portanto, ou seja, quando se faz esta transição que se tenha a justiça climática, então será isto, daquilo que depreendo, é quando se faz a transição ter-se também em conta não só a parte ambiental, mas a parte social e justiça social. Acima de tudo perceber que não é só uma questão de alterar a maneira como produzimos e consumimos energia, não é? É uma maneira... ou neste caso de produzimos energia, não consumimos, mas uma lógica de aproveitar e fazer mudanças estruturais. Portanto, a lógica de nós trocarmos simplesmente um carro que é combustão por um carro elétrico, não, se calhar depois vamos daqui a uns anos voltar a ter problemas idênticos, não é? Portanto, ou seja, alterar e encarar esta situação de uma maneira justa
é incentivar e criar também mais transportes públicos e melhorar os que existem, etc. Portanto, incentivar o transporte coletivo será sempre nessa perspectiva. Então, e a campanha Linha Vermelha tem sempre em conta esta questão da justiça climática, mas não é esta a centralidade da sua atuação. O que é então a Linha Vermelha? Sim, a Linha Vermelha, pronto, independentemente de ter este condutor ou não da justiça climática, que nós fazemos sempre questão também de passar a todas as pessoas, a campanha Linha Vermelha tem um objetivo muito específico, que é, neste caso, e quando ela nasceu em 2017 foi criada com esse mesmo intuito, que é de nós tricotarmos, ou de várias pessoas tricotarem, uma linha vermelha, ou fazerem crochê, depois existem várias técnicas de artes manuais para o fazer, mas fazer uma linha vermelha para simbolizar, no fundo, o limite, neste caso de 1.5 graus de aquecimento que nós não devemos passar. E isso implica... Literalmente a nossa linha vermelha, não é? A nossa linha vermelha, precisamente, sim. E nós decidimos basicamente que íamos fazer esta campanha e íamos tricotar e fazer crochê, etc., até os contratos de exploração de combustíveis fósseis em Portugal serem todos cancelados. Em 2017 foi quando se iniciou a campanha, haveriam, se não estou em erro, 15 contratos ativos e neste momento só temos apenas 2, que é os contratos da Batalha e Pombal. Ou seja, estás-nos a dizer que existe a possibilidade em Portugal de ser explorado gás natural. É disso que estamos a falar. Que é uma coisa que não é muito falada. Sim. Portanto, a pergunta é mesmo esta. Existe a possibilidade, neste momento, existem 2 concessões, é isso? Existem 2 contratos, exatamente, que dão origem então às 2 concessões, Batalha e Pombal, que têm neste momento 2 furos programados, para a Bajoca e para a Aljubarrota. Não têm ainda data definida, mas haverá... Mas são furos de exploração ou de prospecção? Os furos ainda são de prospecção, mas os contratos que já estão assinados, porque são contratos assinados por um período de 8 anos, prevêem também ou prevê também já a fase de exploração, aliás, e prevê um furo por ano durante os próximos 6 anos, se bem que eles já estão a incumprir nos prazos, porque supostamente até o final de 2019, isto, segundo está no contrato, eles já teriam que ter feito um primeiro furo, tanto no Eles será a empresa Australis, desculpa, não é? Sim, obrigado. A Australis Oil and Gas é a empresa que tem neste momento essas concessões. Pronto, e a campanha Linha Vermelha tem um objetivo muito específico de chegar a pessoas que normalmente não falam neste tipo de assuntos, acima de tudo de envolver essas pessoas também nesta questão, não é? Porque às vezes falamos nestas questões e as pessoas não sabem bem do que é que estão a falar, o que é perfeitamente normal, não é? Eu próprio também, eu não sou técnico desta área e tudo o que eu sei tenho eu próprio procurado. Portanto, tenho tentado também passar muito essa mensagem às pessoas que se envolvem com a campanha e que participam na campanha e que respeitar um pouco o background das pessoas, não é? Portanto, a experiência de vida das pessoas e todas as visões que elas pudessem ter ou não sobre a sociedade, sobre tudo o resto, não é? Isto porque são pessoas muito diversas. Quem é que sim. está na prática a tecer ou a tricotar esta linha? Bom, é uma resposta muito vaga para uma pergunta tão específica, mas assim, nós temos cerca de 40 grupos, digamos assim, que já participaram na campanha, uns que ainda continuam a tricotar, outros que fizeram no pontualmente e fizeram a contribuição deles, mas que simplesmente continuam-nos também a seguir. E depois tivemos N pessoas que foram aparecendo e muitas que eu ainda vou descobrindo, que ainda estão a tricotar, porque de facto é algo simbólico que as pessoas podem fazer, sentem que fazem parte de facto do movimento e sentem também que estão a contribuir de alguma maneira para em ações que nós fazemos de rua termos mais linha vermelha para mostrar, digamos mais assim. visibilidade, sim. Sim, eu só abrindo um pequeno parênteses, o Geota é um dos parceiros desta campanha também e nós aqui no nosso escritório de vez em quando recebemos caixas, às vezes da Holanda, outras vezes de um sítio qualquer do país, recebemos aqui caixas porque a nossa morada está como a nossa parceria, uma das funções da nossa parceria no Geota é precisamente receber linhas vermelhas e nós de vez em quando recebemos uns caixotes com linhas vermelhas aqui no escritório. Mas então, vocês vão a escolas, quando eu penso em tricotar, vão a lares, vão a universidades séniores, é isso? Sim, nós ao longo dos últimos 2 anos nós temos ido a vários locais e nós não fechamos portas a ninguém, no fundo, não é? Nós temos muito que fazer esse trabalho de pesquisa, de contacto, etc. e de interação também com os vários grupos.
para criar novos também. No fundo, nós o que tentamos fazer é isso, é chegar às retrosarias, chegar aos lares, às universidades séniores, algumas escolas também, mas as escolas é mais por intermédio de se calhar um professor ou outro que nós tínhamos contacto. Mas estamos abertos, portanto, fazemos vários eventos em locais públicos. Assim, existem muitos grupos de tricô informais por todo o país e foi isso de facto que, antes de nós começarmos a campanha, houve esse trabalho de pesquisa para nós percebermos de facto com quem é que nós poderíamos eventualmente contar e agregar à campanha, e percebemos descobrimos e percebemos que existiam imensos grupos em todo o país. Pronto, só para dar assim um exemplo, existem as tricotadeiras de Aveiro, de Oeiras, ou seja, são grupos muito informais, mas que têm um funcionamento muito ativo e muito regular, portanto encontram-se semanalmente para tricotar. Mas que não têm uma vertente ativista, existem só mesmo para tricotar, não é? Sim, mas a campanha leva o ativismo. A palavra ativismo é muito dúbia também, não é? Portanto, ou seja, para mim, pronto, isto depois depende do que é que para ti no teu conceito e de cada um de nós, o que é que interpreta que é o ativismo, mas aquelas pessoas fazem também algum tipo de ativismo, quanto mais não seja social, não é? Elas vão para locais públicos tricotar, só isso já é um espaço, não é? Ocupam um espaço público. Só isso já é um ato muito disruptivo hoje em dia, não é? Pronto, independentemente de serem senhoras na casa dos seus 50, o que não é assim tão difícil de ver, mas alguém a tricotar na rua em si hoje em dia já é muito complicado de ver, e ainda mais em público, ainda mais em conjunto, em grupo, e depois é isso, elas associam-se a causas que elas acham que valem a pena, e hoje em dia eu não consigo quantificar porque também não fiz essa pesquisa, mas nós já tivemos pelo menos uns 5 grupos que já organizaram eventos deles próprios sem nós termos que lá ir, e eles próprios organizam os eventos. Tu usaste muitas vezes o pronome feminino, não é? Mas a minha pergunta é, tu identificas-te como homem e és coordenador de um projeto cuja principal atividade é tricotar. Os homens também podem participar, é isso? Claro. Aliás, nós não temos ainda nada fechado nesse sentido, mas estamos com ideias de fazer de facto essa desmistificação, não é? De criar aqui algum tipo de parcerias e pôr vários homens a tricotar no mesmo local. Mas sim, já tivemos vários homens que participaram nos nossos encontros e que tricotaram também, aprenderam. Muitos têm ainda muito esse preconceito do eu não quero sequer aprender porque eu não tenho jeito, mas a partir do momento em que tem 2 mãos dá fácil para aprender. O exemplo para mim mais foi o último assim, que tenho relacionado com isso que estás a perguntar agora dos homens, foi quando nós estivemos agora na Bajoca, que é então uma das localidades que tem em vista a prospeção o furo de prospeção de gás. Nós estivemos lá, porque temos de manter contacto com a população local, e de facto houve um senhor que viu-nos a tricotar, que veio ter connosco e pediu para fazer porque já não fazia há muitos anos. E pronto, isso, além da imagem que isso que é excelente, portanto, ele tinha uma imagem daquele típico homem português de bigode, gordinho, etc. Pronto, e a tricotar, portanto isso dá uma imagem muito boa, mas mesmo até o que ele nos disse, não é? Para mim aquilo foi muito impactante, eu já não o fazia há muito tempo, portanto, ou seja, eu tenho 34 anos, eu nunca aprendi isso na escola, mesmo em casa também, minha mãe tentou me ensinar, mas eu não quis, mas lá está, em tempos toda a gente aprendia, portanto isso para mim também tem um simbolismo muito forte. Porque também para rematar, porque pode parecer que não tem nada a ver diretamente a questão do tricô com a questão das alterações climáticas, do aquecimento global, mas tem um pouco a ver porque a mesma razão que levou a que nós tínhamos toda esta exploração de recursos a velocidades incríveis e todo este nosso estilo de vida com horários marcados para tudo, etc. Porque existem recursos para tudo isto, não é? E energia a preços artificialmente baixos, que é o caso dos combustíveis fósseis, é também, neste caso, a mesma razão que levou a que toda a gente deixasse de utilizar e de fazer o tricô, porque nós não temos tempo para fazer uma peça de roupa nossa, temos tempo, se calhar, e contato para ir comprar roupa a preços muito baixos, que for feita do outro lado do mundo, que viajou mais do que se calhar nós fazemos num ano. Pronto, ou seja, esta interligação existe. E que foi feita por alguém que recebeu um salário ridículo, se recebeu. Precisamente, sim. Quantos metros de linha então é que já tem? Tricotados. Bom, eu não posso dizer assim o número correto. Eu diria que nós temos quase 1 km, que estamos já à volta de 1 km, mas posso dizer que vamos, este ano, à partida depois do verão, vamos fazer um evento que será público, que iremos chamar pessoas para tricotar também mais, não é? Não só para contar a que já temos,
Mas sim, ou seja, siga-nos também no linhavermelha.org e todas as nossas redes sociais através do site para estarem atentos também. E nas manifestações sobre as alterações climáticas é muito visível. Eu faço-vos o convite a pesquisarem as reportagens das várias televisões de todas as últimas marchas do clima e vão perceber rapidamente que há uma presença muito visível esta linha vermelha. Além deste lado de criar visibilidade e das pessoas reconhecerem quase como uma marca, não é? O reconhecerem a presença de uma linha vermelha como tendo um significado, neste caso de combate à prospeção de gás e à exploração de gás em Portugal. Quando, esperamos nós, for tudo cancelado e já não for preciso continuar então esta campanha, o que é que vão fazer à linha, a estes quilómetros de tecido? Assim, ainda está muito em aberto o que é que nós vamos fazer. Nós, por um lado, temos a tentação de fechar um pouco a campanha também com alguma vertente de celebração, não é? Se bem que também a nível global e macro não há assim muito para festejar, mas pronto, cancelando 15 contratos em 3 anos acho que é de facto uma vitória grande. Ou seja, existe a possibilidade de não fechar e da campanha se transformar, não é? Isso, sim, essa será outra hipótese, ou seja, nós conseguirmos, porque de facto isto é uma técnica ou é uma ferramenta, a parte do tricô é uma ferramenta que de facto é muito disruptiva, ao mesmo tempo é muito amigável para chegar a pessoas e é um quebra-gelo do melhor que existe, porque de facto as pessoas sentem-se muito mais humanas quando estão a fazer uma coisa manual e têm muito menos probabilidade de entrar em despique ou numa discussão que seja, ou seja, que não seja uma discussão produtiva, não é? Porque é bom nós podermos eventualmente ter até pontos de vista diferentes, porque não temos que saber tudo todos, mas quando toca a estas questões as pessoas põem-se sempre ou de um lado ou do outro da barricada, do sim ou do não, e depois fecham-se nisso, e a questão do tricô ajuda a baixar um pouco estas defesas que as pessoas têm. Isso é interessante, ou seja, usado como método de peace building, de criação de paz e de comunidade com trabalhos manuais, neste caso, sim. Okay. Mesmo que não seja numa linha vermelha, mas sei lá, até... Ou seja, ponderam, em vez de fechar a campanha, de lhe dar continuidade com outro tipo de temas, com as alterações climáticas, provavelmente, sim, imagino. Sim, ou mesmo até causas causas sociais, seja o feminismo, seja a questão LGBT também, portanto há muito terreno que se pode trabalhar por aqui, pronto. Vai depender de muita coisa, porque nós também maioritariamente trabalhamos em regime de voluntariado, não é? E depende aqui de fatores que ainda não conseguimos neste momento descortinar, mas sim. Ok. Então, vamos então ao busilis da própria campanha, que é esta questão do gás natural. É algo que infelizmente não é muito falado. Quando eu falo com as pessoas e digo, existe uma empresa que neste momento até já tem um contrato de prospecção, portanto de pesquisa para perceber se existe ou não gás natural extraível, não é? Portanto, que seja economicamente viável a sua extração em Portugal. Em que pé é que então estamos em Portugal? Já podemos afirmar que existe gás natural que pode ser extraído em Portugal? Existe gás fóssil. O gás chama de natural, é o nome que de facto lhe deram, mas ele é apenas mais um combustível fóssil, portanto eu gosto sempre de fazer essa ressalva de o gás é o fóssil. Isto porque o natural pode dar sempre aquela ideia que é de facto, ele é tão natural como o petróleo e como o carvão, portanto não há aqui nenhuma diferença nesse aspecto. Mas pronto, existe de facto reservas, já desde a década de 90 que nomeadamente uma empresa já teve a fazer vários furos para prospecção na zona de Alcobaça. Essa mesma empresa faliu. Dessa mesma empresa está pelo menos uma pessoa nesta nova empresa, que é a Australis Oil and Gas, ou seja, toda a informação calculamos que essa empresa também tenha acesso. O ser economicamente viável ou não, eu não consigo responder a essa questão. Neste momento nem sei se a própria empresa consegue também, por isso é que eles querem também fazer a prospecção. Por outro lado, eu também aprendi há pouco tempo que
com toda a questão da bolsa, não é? Dos mercados, etc., que para uma empresa de combustíveis fósseis ter mais, ou neste caso, aumentar o seu valor em bolsa, para isso basta de simplesmente anunciar que tem reservas, que é dono de reservas, mesmo que elas não sejam economicamente viáveis, e só isto faz aumentar o valor da empresa. Portanto, ou seja, isto pode nem se tratar simplesmente de uma questão de querer extrair gás para o vender, portanto, ou seja, do negócio mais básico em que tu tiras ou tens um produto e uma matéria-prima, transformas num produto e vendes. Isto pode ser simplesmente uma questão de especulação. Ativo, não é? Poderem dizer que tem um ativo que é aquela reserva. Para poderem ter mais capacidade de endividamento, pronto, isto aqui, depois a questão económica pronto, é ainda mais sombria, não é? Mas sim, existe gás, se é economicamente viável ou não se sabe. Neste momento, a própria empresa está, ou assim, contratou uma outra empresa, portanto a Australis Oil and Gas contratou uma outra empresa para fazer um estudo de impacto ambiental, está neste momento em elaboração o estudo, e pronto, e depois vai decorrer o processo administrativo, portanto, ou seja, quando seguir o estudo de impacto ambiental será aberta uma consulta pública, onde depois nós todos poderemos também intervir, mesmo que não seja uma intervenção vinculativa, mas é uma intervenção que vale a pena sempre ter. E depois a Agência Portuguesa do Ambiente fará uma pronúncia sobre o resultado dessa consulta pública e dará ou não então a licença para haver os 2 furos em Aljubarrota e na Bajoca. E então na prática o que é que... Porque, bom, eu depreendo que para estarem a fazer uma campanha como esta é porque não são favoráveis à extração de gás. Já agora diz-me porquê, exato. Sim. Bom, começando uma perspectiva mais macro, que existem para mim várias razões. Uma perspectiva mais macro, nós temos a questão do aquecimento global e das alterações climáticas. Temos o último relatório do IPCC que fala em conter o aquecimento do planeta em 1,5 graus. Para conseguirmos fazê-lo, cerca de 80% das reservas de combustíveis fósseis já existentes e identificadas, que não é o caso destas, porque elas ainda não foi feita a prospecção, portanto é como se ainda não tivessem sido identificadas, ou quantificadas, é mais isto, mas nós temos que deixar 80% das reservas já existentes debaixo do solo. Portanto, aqui as contas são fáceis de fazer, não é? Portanto, se já existem mais do que suficientes reservas suficientes para ultrapassar o nosso orçamento de carbono, não é? Portanto, ou seja, do que é que nós podemos extrair e emitir, não faz sentido nós irmos à procura de mais. Poderia eventualmente até fazermos aqui alguma matemática, seria de nós, ok, então como nós importamos gás maioritariamente da Argélia, da Rússia, etc., pronto, e tem eventualmente de outros países, mas em menor quantidade, que se calhar, por exemplo, principalmente a Argélia, não há de ter tantas, e a própria Rússia não há de ter tanta, ou melhor, não há de ter grandes regulamentações ambientais. Portanto, poderia mesmo até por uma questão de quantidade de emissões, poder compensar, se calhar nós extraímos aqui para consumir em vez de estarmos a importar. Isso também não se coloca, porque os próprios contratos estão assinados e são públicos e não há nenhum direito de preferência, não há nenhum preço preferencial, portanto, ou seja, a própria empresa, porque é uma empresa e é para isso que existem as empresas, é para ter lucro, vai vender a quem lhes der melhor valor e não obrigatoriamente em Portugal. Ou seja, o gás que é explorado em Portugal provavelmente poderá nem sequer ser usado em Portugal. É isso. Precisamente. Portanto, ou seja, essa questão também não se coloca, portanto, isso também é uma razão para nós sermos contra o facto dos próprios contratos. Porque as pessoas, imagino, e já ouvi algumas coisas, nomeadamente algumas reportagens sobre isso, as pessoas das localidades ali à volta, portanto de Aljubarrota, no centro e no oeste de Portugal, algumas pessoas pensavam que se calhar o gás que lhes chega à casa até seria mais barato porque iam ter uma exploração ali à porta, mas isto não há uma redução do preço do gás, não há, ou seja, não há uma consequência /benefício para ninguém a nível, isto falando em termos de fronteiras a nível nacional. Nem para o Governo Central. O Governo Central receberá royalties de 3% a 8% na melhor das hipóteses. Portanto, isto depende da quantidade que eles traem, portanto, eles fazem por número de barris. Portanto, mesmo que seja de porcento, são números baixíssimos e pronto, e depois há toda a questão de qual é que será o preço a pagar por uma possível contaminação das águas, não é? Que é uma hipótese, ou seja, que não é e não há nenhuma exploração de recursos, seja ela qual for, que seja 100% segura, a nível estamos a falar de contaminação das águas subterrâneas. Portanto, ou seja, eu diria que são 3 razões, uma mais macro e matemática, não é? E depois as 2 mais locais, que é ou seja, não estamos a fazer isto nem em nosso benefício, estamos a entregar literalmente algo que é de todos a uma empresa que depois não nos vai ressarcir de nada, ainda
ainda juntando esta questão à questão da água, é a questão de, por exemplo, não haver sequer um plano de contingência, portanto, ou seja, mesmo que houvesse, se calhar não valeria a pena, não é? Haver caminhões a trazer água para a casa das pessoas, mas nem sequer isso existe, portanto, ou seja, há várias razões para não o querermos. E estamos a falar de que tipo de exploração? Porque ultimamente temos ouvido falar muito, especialmente na América do Norte, de uma nova técnica de extração, que é o fracking, e que daquilo que vamos ouvindo é algo aterrador. Portanto, as consequências ambientais das técnicas de fratura hidráulica, em português seria assim, portanto, da utilização de quantidades enormes de água e químicos que são injetados na terra para obrigar a que o gás saia, é uma técnica que temos visto, existem variedíssimos estudos, que é altamente destrutiva. Existe a possibilidade disto também ser feito em Portugal? Sim, podemos falar aqui a dois níveis, né? A nível contratual. Antes só de continuar, tu falaste existem muitos estudos, de facto, existem, além de imensos estudos, existe um documentário que é muito bom para as pessoas poderem ver, que é o Gasland, que existe o 1 e o 2, portanto o primeiro é muito bom, porque de facto faz muito bem essa panorâmica do que é que já existe, e de quais é que são as consequências diretas do fracking. Acho que devem todos ver. Voltando então à questão, a nível contratual, existe e está prevista essa possibilidade de haver o fracking. Inclusivamente há a menção no contrato que é possível haver, mas só com a autorização da tutela. Na cláusula, duas cláusulas abaixo, diz que se a autorização não for concedida em 20 ou 30 dias, não quero estar enganado, automaticamente está aceito. Portanto, ou seja, o contrato já prevê essa possibilidade, tem que ser pedida uma autorização que, se não tiver resposta, é dada como aceite. Portanto, existe a nível contratual essa possibilidade e é factual, está lá explícito. Mas a Austrália diz que não. E depois temos a parte do que se diz e, eventualmente, a parte mais geológica, que é a parte que eu depois também, em termos técnicos, não consigo ser muito preciso, mas que a Austrália diz que não, porque estes terrenos eles garantem, eles prometem. Não são xistosos, são calcários, etc. Sim. Por outro lado, há também quem diga que nós de facto temos uma semelhança muito grande com toda ou neste caso com os terrenos que existem nos Estados Unidos e, portanto, ou seja, será muito mais viável para a empresa fazê-lo através de fracking, viável em termos económicos, do que por técnicas convencionais. Portanto, ou seja, em termos concretos nós não temos certezas, que sabemos é que o contrato prevê, portanto, o que a empresa promete ou não, isso vale-nos pouco, não é? Então, independentemente de ser fracking ou não, ou melhor, já falámos dos impactos do fracking, tu também já falaste há pouco um bocadinho sobre os impactos do método convencional. Estamos a falar, acima de tudo, na possibilidade da contaminação de lençóis freáticos, portanto, das águas subterrâneas, numa zona ainda por cima do país muito porosa, não é? Portanto, uma zona de grutas que toda a gente conhece, a maior parte das grutas mais conhecidas do país estão ali, ou seja, existe uma capilaridade, uma interligação muito grande entre os vários lençóis freáticos. É acima de tudo disto que estamos a falar? A própria utilização de água para cada furo, cerca de 4 milhões de metros cúbicos por furo, portanto, ou seja, estamos a falar eu vi há pouco tempo uns números e a média de uma família portuguesa é de cerca de 200 mil litros por ano, portanto, ou seja, estamos a falar de muita água que é também utilizada. Ou seja, num país onde a escassez de água é evidente. Sim, também, não é? Vai ser cada vez pior, não é? Vocês sabem isso melhor do que eu. Temos também a questão de que a própria empresa vai fazer furos de água para obter essa mesma água, portanto, ou seja, eles também vão usufruir dessa mesma água que é, no fundo, de todos. E para as alterações climáticas propriamente ditas, estamos a falar aqui, portanto, não é gasóleo, não é o petróleo, não é o carvão, mas estamos aqui também a falar de um combustível fóssil, ou seja, também tem alguma influência no efeito de estufa, certo?
O gás é composto, 90% é metano, portanto, ou seja, o metano é supostamente o gás com efeito de estufa, que a nível, fizemos uma janela temporal não de 100 anos, que é normalmente a que é feita, fizemos uma mais pequena, é o mais poderoso gás de efeito de estufa que existe. Ele mantém-se menos tempo na atmosfera, mas enquanto está na atmosfera tem um potencial muitíssimo maior. Maior de aquecimento, exatamente. Nós também trabalhamos nessa área, as barragens, portanto, a deterioração de matéria orgânica nas albufeiras das barragens também emite metano e também tem um contributo grande para as alterações climáticas. Por aí sim, e para nós depois uma coisa nunca está dissociada da outra, que é o facto de se chamar gás natural, é de facto, e ele apareceu também, as grandes produções apareceram muito mais tarde do que as de carvão, porque lá está, as de carvão estavam muito mais ao de cima, era muito mais barato, etc., que é compreensível, mas a questão de se chamar natural para nós tem toda uma lógica empresarial e de estratégica para a obtenção do lucro dessas empresas. Pronto. O próprio gás é um combustível fóssil, é 90% metano, não há, ou melhor, há muitos estudos que fazem imensas contas, etc., mas como é ainda, principalmente o fracking, em termos de décadas, é muito recente a extração, portanto ainda não há muitos números, porque depois os números que existem, muitos deles são facultados pelas próprias empresas, portanto, ou seja, são sempre números muito dúbios, mas pronto, o Luís Fazendeiro, que é da plataforma Agave Petróleo e do Climáximo, e pronto, que ele é físico, ele esteve connosco ontem também na conversa sobre alterações climáticas, ele fez já de facto umas contas e ele diz que se for superior a 3%, as fugas, ou seja, porque existe. Ou seja, o gás normalmente e maioritariamente ele é extraído em forma gasosa, depois normalmente é transportado para estações onde é transformado em líquido, depois é transportado via marítima e depois novamente é feita outra vez a reconversão para gasoso e colocado novamente em gasodutos para ser então distribuído. Em toda esta cadeia de produção existem fugas, portanto, muitas delas não são ainda contabilizadas, é no fundo isto que eu queria dizer. As contas que o Luís fez é que se forem 3% estas fugas, que já é o gás natural, o gás fóssil, que já é pior do que o carvão, em termos de potencial de aquecimento. Portanto, ou seja, não há números ainda muito concretos e precisos, mas este não existir não é porque não existam meios para os ter, é porque ainda as empresas não querem fazer também. Tivemos aqui então também a falar desta questão de o gás que nos chega e que é utilizado grandemente em Portugal vir de fora do país. E é uma coisa que preocupa as pessoas, a questão da soberania energética, por um lado, mas também, e falávamos há pouco antes de começar o podcast, da questão de, já que ele é utilizado aqui em Portugal, se não será, e para, por exemplo, existir menos fugas, como estavas aqui a falar, se não seria então mais interessante, já que o consumimos, que o produzamos em vez de o trazermos, especificamente de Portugal, a maior parte dele vem da Argélia, não é? Mas algum até mais longe, não compensaria mais então fazê-lo aqui, por motivos de soberania económica e por motivos até mesmo ambientais? Assim, o compensaria sempre nós, primeiro de tudo, descentralizarmos a produção de energia e aproveitarmos toda a energia que existe no ar através do sol, do vento, etc., para cada um de nós conseguir ter e produzir a sua própria energia. Isso sim, de facto, seria o melhor. Seria também muito bom apostarmos muito mais rapidamente na eficiência energética. O que isto basicamente quer dizer é consumirmos menos energia com os mesmos recursos, basicamente. Isso seria o ideal. Agora, se de facto tivermos a oportunidade de fazer essa troca, será sempre benéfico para nós. Ou seja, agora, simplesmente não usar o gás, não é? Convertermos a economia e o nosso consumo. Nós substituímos o gás por gás, ou seja, independentemente dele vir de um lado ou do outro, pode eventualmente ter, porque é factual, pode ter um impacto direto. Um bocadinho menos de impacto, não é? Depois põe-se aqui a questão, se a Argélia não vende a nós, eles vão vender a outros. E nós ainda vamos, além deste gás que também está a ser extraído da Argélia, mesmo que nós não façamos esse consumo,
nós vamos extrair aqui ainda mais, ou seja, nós estamos aí completamente contra o que os relatórios do IPCC dizem, que é estamos a iniciar novas infraestruturas de combustíveis fósseis, porque é isso que está em questão. Não podemos sequer extrair todo o combustível fóssil que já está identificado, quanto mais iniciar novas. Portanto, ou seja, existe aqui então uma contradição de alguma forma com as metas que o próprio país se comprometeu internacionalmente, tratados que assinou. Portanto, em vez de estar a fazer uma conversão para novos tipos de energia menos impactantes, estaríamos a abrir a possibilidade até de explorar mais, não é? É isto, no fundo. Qual é que é a vossa previsão para o futuro? O que é que prevêem, seja tanto para a campanha como para este problema propriamente dito? Vocês acham mesmo que a Austrália vai querer avançar, apesar dos atrasos de que falávamos há pouco? Também podes falar aqui um pouco dos compromissos que a Austrália assumiu nestes contratos. Achas que vai mesmo avançar? Achas que as pessoas vão contestar caso exista este avanço? Como é que tu vês o futuro desta luta? Bom, desta questão muito específica dos 2 contratos, eu vejo, e sempre o vi, não é de agora, mas sempre o vi como uma luta que nós, de para onde der, nós vamos ganhá-la. Não estou a ver eles a conseguirem fazer os furos, até porque existem variedíssimas pessoas que estão dispostas literalmente a tapar-lhes o caminho e a não os deixar fazer os trabalhos no local. Não queremos, e não é de toda a nossa intenção chegar a esse ponto, mas existem centenas, se calhar não, mas largas dezenas de pessoas que estão dispostas a fazê-lo. Portanto, ou seja, existem já muitas pessoas informadas, apesar da opinião pública em geral não é algo que não se fala muito, mas existem pessoas informadas, nomeadamente na localidade. Vocês trabalham muito no local, na Bajoca, na batalha, certo? As pessoas estão então nesses lados informadas e a contestar. Portanto, não é uma questão, aquela questão de em Portugal as pessoas não se mexem, não contestam, etc. O que é que, coisas concretas, o que é que já fizeram? Localmente e sem ser localmente. Sim, nós desde pelo menos 2018, desde o final de 2018, que nós iniciámos essa conversa com a população da Bajoca, porque percebemos que havia ali de facto algum interesse das pessoas em perceberem o que era esta questão da exploração do gás, etc. E no último verão organizámos lá um acampamento em conjunto com a população local, nomeadamente com a associação local, que é a Associação Bajoquense para o Desenvolvimento, e que depois mais outras 2 associações locais se associaram. O acampamento teve várias... é o campingas.pt, é o site, podem também visitar, mas teve várias atividades e culminou com uma ação no próprio terreno da empresa, onde nós entramos e plantámos algumas árvores, basicamente. Fizemos essa pequena desobediência civil, onde entramos no terreno. Plantaram árvores protegidas? Plantámos árvores, cerca de 50 espécies, 50 árvores de várias espécies, pinheiros mansos, eu não me estou a lembrar das outras, mas algumas delas eram espécies protegidas. E, portanto, conseguimos jogar aqui um pouco também com a lei nesse sentido, de eles não poderem depois arrancar essas mesmas árvores. Pelo menos sem autorização. Tem que pedir uma autorização específica para as poder arrancar agora, sim. Sim, mas mesmo até pela questão simbólica de que nós fomos plantar ali vida no local, eles querem fazer aquela... acho que isto também tem uma boa mensagem. Isto para dizer que o acampamento, ou seja, o trabalho para organizar o acampamento foi um trabalho de largos meses, foi quase um ano, portanto isto deu para nós cimentarmos uma boa ligação social e política com a população. Para nós é muito, e para mim foi maravilhoso perceber que no local do furo, além de todas as faixas que a população lá colocou lá uma faixa que diz Bajoca exige justiça climática. Isso para nós é maravilhoso. E depois temos ao longo do tempo aprofundado muito essa relação, facilitámos também uma residência artística que vai acontecer agora nos próximos meses entre a Escola Artística António Arroio e os Oleiros da Bajoca, que a Bajoca é uma terra de olaria, e facilitámos também isso. Temos imensos planos futuros com eles, que fogem um pouco também até desta questão especificamente, ou que seja tão explicitamente diretamente relacionado com os furos. Temos vários planos com eles, porque de facto, como eu disse, construímos uma relação até mesmo social com várias pessoas de lá. O que eu quero dizer que também em relação a isto é que,
porque há muito aquela ideia que, de facto, sim, todos estes problemas são muito fora do nosso espectro de ação, não é? De influência, mas a maior prova que, de facto, nós juntos conseguimos fazer coisas muito grandes é que este próximo domingo, se não estou em erro, dia 26, vai haver uma manifestação na Bajoca, organizada pela Junta de Freguesia da Bajoca e pela Câmara de Leiria. E quando nós organizámos o Camping Gás, isto foi há meses, nós convidámos, nomeadamente, a Junta de Freguesia a ser parceira no acampamento e, na altura, a posição deles era muito diferente da que é agora, apesar de, neste momento, ser ainda muito dúbia, mas pelo menos estão a organizar uma manifestação contra. Portanto, ou seja, há uma evolução, porque eles veem, de facto, que há muitas pessoas que já são contra. Na Bajoca, não posso também dizer muito mais do que isto, mas na Bajoca já se está a criar um grupo de resposta rápida, ou seja, as pessoas já se estão a organizar para haver uma pessoa responsável pela comida, outra pela logística, outra por fazer mapas, outra por dar os alertas nas igrejas. Ou seja, no dia em que houver alguma movimentação... a máquina for para lá. E eles decidiram, isto foi as próprias pessoas que decidiram lá, que não vão sequer deixar fazer um furo de água. Portanto, as pessoas... vão-se meter à frente das máquinas? Sim. Pronto. Isto para dizer que, de facto, sim, a população, de facto, está muito contra. Em Aljubarrota já não se passa o mesmo, e eu próprio também, eu sou da linha de Sintra, morei quase toda a minha vida aqui, ou seja, não conheço aquela zona, excetuando agora o último contacto que tenho tido, mas a ideia que me dá é que as pessoas em Aljubarrota, além das pessoas serem muito pouco ativas a nível social, ou seja, de haver poucos espaços, mesmo associações, percebi que só existia lá uma, todos os cafés, etc. Portanto, ou seja, as pessoas socialmente dão-se, não têm uma perspectiva de agir em conjunto, seja a que nível for, cultural, ou seja o que for. Portanto, e depois existe também todo esse histórico dos furos que existiram já na década de 90. Portanto, para as pessoas é simplesmente não deram em nada, não é? Portanto, as pessoas, para as pessoas aquilo viram é só... os furos de prospeção atrás do mosteiro, literalmente atrás do mosteiro, que depois não deram em nada, por causa da falência dessa empresa, e porque também não se chegou à conclusão que fosse viável a extração naquele sítio. Ok. Portanto, as pessoas, pelo menos localmente, já estão informadas. Para as pessoas que estejam menos informadas, em todo o país, tens alguma recomendação? Falaste há pouco do documentário Gasland. Sim. Tens mais algumas recomendações? Bom, eu recomendo acima de tudo que possam visitar o site da Linha Vermelha, linhavermelha.org, que temos também alguma informação, que sigam também as nossas redes sociais. Podem visitar também, e isto, eu não sei se depois poderíamos falar isto ou não, mas tem um pouco a ver com o futuro, que é nós, juntamente com a Academia Cidadã, a Climáximo e várias outras organizações, criamos uma campanha que se chama Gás é Andar para Trás, e o site é gasparatrás.pt. São cerca de 17 organizações e a lógica não é apenas lutar contra estes contratos de exploração de gás em Portugal, é um pouco para desmistificar toda esta questão de que o gás fóssil é um combustível de transição, digamos assim. Sim, porque é isso que é dito. Eu recordo-me, por exemplo, de um Conselho de Ministros, penso que até foi o primeiro Conselho de Ministros desta legislatura, ou o último da anterior legislatura, em que se falou de ambiente, acima de tudo, e em que os ministros foram todos lá ter num autocarro movido a gás. Como forma de demonstrar precisamente esta sua preocupação com a transição, com a transição energética e com o gás ser precisamente, ou seja, mas na tua perspectiva o gás não é uma energia uma matéria-prima para produção de energia de transição, certo? Não, ou seja, por tudo aquilo que falámos há pouco, não é? Ou seja, ele é simplesmente um combustível fóssil, é mais um combustível fóssil, não há certezas, isto tanto para balança para um lado como para o outro, não há certezas se ele seja pior ou não que o carvão, que é supostamente o combustível fóssil com maior potencial de aquecimento. Portanto, não havendo essas certezas, sabendo nós, e isto depois também é um argumento que é muito utilizado, e infelizmente ainda por algumas pessoas que se calhar não acreditam tanto nesta questão, que nós vamos continuar a financiar, porque, ou seja, bom, voltando aqui um pouco atrás, como eu falei há pouco, como eu falei no início, os combustíveis fósseis existem em preços que são artificialmente baixos, e quando eu digo que são artificialmente baixos, é primeiro porque eles recebem subsídios de todos os Estados,
E depois porque é impossível nós consumirmos 1 litro de uma qualquer matéria a €1 e qualquer coisa que foi extraído do outro lado do mundo, que teve de ser refinado, que teve que viajar, que causou, que gastou energia. Portanto, a própria extração gasta energia. Portanto, ou seja, há toda esta cadeia de produção e ele chega e 1 litro daquela matéria-prima custa €1. É impossível, não é? Qual é a vossa proposta, então? Ou seja, o que é realmente transição? Bom, é assim, proposta, e como eu disse há pouco, temos que fazer sempre um contexto, ou seja, proposta e alternativa existem várias, não poderá sempre ser uma que seja aplicada para todo o planeta, porque há várias necessidades, portanto, há riscos das alterações climáticas e fenómenos extremos que já estão a acontecer, que implicam que em países que não se faça só apenas toda uma mudança em termos de sistema energético, etc., mas também de adaptação, não é? Porque de facto esses países têm, e o exemplo mais recente é o exemplo de Moçambique, do furacão, que as pessoas que ficaram sem casa, que estão num abrigo, agora não têm abrigo porque houve as chuvas e os abrigos ficaram inundados, e foram quase 200 abrigos, portanto foram milhares de pessoas. Portanto, existem de facto, consoante isto, se calhar nem podemos resumir isto às fronteiras nacionais, temos que reduzir isto se calhar até mesmo a fronteiras, entre aspas, regionais, não é? Portanto, ou seja, existem várias alternativas que têm que ser implementadas. Nós próprios também na Academia Cidadã fazemos parte de uma campanha que é a campanha Empregos para o Clima, que tem uma proposta muito concreta e factual, que é criar 100.000 novos empregos ao mesmo tempo que públicos, ao mesmo tempo que se reduz cerca de 70% das emissões. Isto implica criar empregos tanto na área das florestas, portanto, ou seja, porque isto não é, lá está, não é uma questão, isto é uma questão multissectorial. Isto tem muito a ver com florestas, tem muito a ver com os rios, tem muito a ver com a parte laboral, ou seja, há aqui toda esta perspectiva mais macro, temos que a ter sempre, não podemos nunca fugir dela, mas temos que perceber que cada local tem a sua especificidade, portanto, ou seja, nós temos que apostar nomeadamente a nível energético, nós temos que fazer toda esta transição, se possível, ou melhor, independentemente de neste momento consigam vislumbrar se é possível ou não, nós temos que apostar mesmo na descentralização da produção de energia. Não faz sentido nós termos campos e campos e campos com painéis solares quando há telhados por todo o território, especialmente no litoral. Não faz sentido nós continuarmos a apostar, pronto, é mais o vosso terreno, mas é mais barragens ainda quando de facto há uma grande seca. Pronto, há várias coisas que se vão fazer que não se devem fazer. Ou seja, não há uma só solução. Nós temos essa dificuldade no GEOT, ou melhor, não temos essa dificuldade, eu não tenho nenhuma dificuldade em explicar. Do outro lado é que normalmente vejo a cara de dificuldade das pessoas porque estão, nem é de compreender, as pessoas compreendem, mas estão à espera de uma resposta única, não é? Então, não construímos barragens, então o que é que vamos fazer? E tipo, há montes de coisas que se vai fazer, não é? Há vários tipos de produção de energia e há, acima de tudo, que tu falaste há pouco e muitíssimo importante, que há a eficiência energética, vamos consumir menos energia, mantendo os nossos padrões de conforto ou até aumentando os nossos padrões de conforto, não é? Com eficiência energética. Mas sim, desculpa interromper. A eficiência energética é fundamental porque, de facto, eu vi esses números também há poucos meses, que de facto nós a nível mundial temos de facto sim a produzir mais energia renovável, muito pouco, mas tem havido sempre um aumento que nunca ultrapassa os 2%, mas isso não tem levado a que haja uma substituição dessa, ou seja, as energias renováveis não estão a substituir as fósseis, elas estão simplesmente a somar às fósseis que também continuam a aumentar a produção, porque simplesmente estamos a consumir mais energia. Aí é de facto logo a primeira coisa que nós temos a atacar, a eficiência energética. Depois temos que fazer uma grande alteração, até mesmo na maneira como nós produzimos a nossa comida, na maneira como nós... na maneira como produzimos, mas acima de tudo nas cadeias de distribuição. Tem que haver uma grande... O consumir localmente é fundamental. A nível energético, é isso. Nós temos que fazer um mix energético, nós temos que fazer uma eficiência energética, ou apostar na eficiência energética, nós temos que fazer uma reabilitação dos edifícios públicos. Isto é urgente e é básico, além de nós termos que oferecer os transportes públicos às pessoas para elas utilizar os transportes públicos, nós temos que melhorar os transportes públicos e nós temos que aumentar a rede de transportes públicos. Portanto, isto tudo implica criar novos empregos, principalmente públicos, porque será sempre para benefício de todos, portanto é conveniente que haja também essa regulamentação pública.
em todas as áreas existe muito trabalho a fazer, ou seja, não será, como tu dizes, não é uma resposta, não é? Isto poderíamos estar aqui, claro. Existem vários planos, a campanha, e sendo muito concreta, a campanha de empregos para o clima tem esta perspectiva nacional, mas esta campanha existe em vários países, pronto, cada um tem a sua especificidade, mas atenção, a própria campanha, se for implementada a 100%, não está tudo acabado aí, não é? Ou seja, depois temos sempre que, isto é um pouco como a democracia, não é? Depois temos sempre que continuar a reinventar e a aprofundar. E de preferência fazê-lo de forma justa, como dizias, e que beneficie toda a gente. Uma lógica, além da eficiência energética, a democracia energética é muito importante, ou seja, para nós faz-nos todo sentido que nós todos possamos, como pessoas que somos e como consumidores de energia que somos, que possamos produzir a nossa própria energia, mas também faz sentido que nós possamos decidir em conjunto, seja como condomínio, como bairro, como rua, não interessa, mas isso depois é uma questão de se decidir, lá está, mas temos que estar envolvidos também nessas decisões, nesse processo de decisão, que é perceber o que é que nós vamos fazer ao excedente, não é? Poderíamos, pronto, ou seja, existem aqui vários caminhos que se podem seguir. A democracia energética é importante, que é nós diminuirmos ao máximo a possibilidade de haver estes monopólios de empresas que controlam toda a energia que é consumida e depois, lá está, que fazem as tais escolhas que nos limitam as nossas escolhas como consumidores, não é? Bom, estamos mesmo a terminar. João, como é que as pessoas podem ajudar a Linha Vermelha e, em geral, ajudar a causa, mas especificamente a campanha Linha Vermelha? Sim, a campanha, pronto, neste momento simplesmente podem visitar o nosso site e podem subscrever a nossa newsletter. Podem e devem também fazê-lo enviar-nos uma mensagem para o nosso Facebook ou um e-mail, porque nós estamos abertos a fazer eventos em qualquer ponto do país, basicamente, é só uma questão de nós combinarmos e acertarmos a agenda, portanto nós estamos completamente abertos a fazer eventos em qualquer ponto do país. E ensinam as pessoas a tricotar e levam os materiais Levamos os materiais, ensinamos as pessoas a tricotar e levamos também alguma informação e acima de tudo o que fazemos também, e poderemos fazê-lo, é enviar informação previamente, não só porque podem fazer os eventos mesmo sem a nossa presença, porque nós temos todo o material que podemos enviar para as pessoas poderem fazer o evento sem nós necessitarmos de ir ao local, porque nós somos neste momento 2 pessoas e neste momento nós estamos as duas quase em regime de voluntariado, portanto há sempre aqui muitas limitações também, portanto sim, podem também visitar o site da campanha Gás dá para trás, portanto gasparatrás.pt, porque também podem subscrever a newsletter que nós vamos, e nos próximos meses vamos ter mais atividade do que temos tido. Agora estamos a preparar uma formação interna para nós próprios nos capacitarmos com 2 pessoas que são técnicas nesta área, portanto para percebermos nós leigos, para percebermos também, ficamos a perceber mais, mas vamos no futuro voltar a fazer mais ações e portanto subscrevam também a newsletter, juntem-se a nós, porque existe também essa possibilidade tanto na Linha Vermelha como no site do Gás para Trás, de as pessoas poderem dizer que querem fazer parte e depois aí nós entramos em contacto. E sim, eu diria que se porventura na questão da linha vermelha nós estamos agora a iniciar um projeto em parceria com a Escola António Rui também, neste momento também acho que não é oportuno estar a desenvolver muito mais, mas se conhecerem escolas que tenham interesse em fazer eventos, nós estamos totalmente abertos a isso também. Ok, muito bem, muito obrigado pela tua presença e pelas informações que aqui nos trouxeste. Muito obrigado também por terem estado a acompanhar-nos e antecipadamente também por partilharem este conteúdo para que possamos chegar então a mais pessoas. E até ao próximo Ambienta-te. Obrigado.